gravador, não é isso? É. Bom, então, começamos a gravar aqui agora. Então, voltando um pouquinho, né, que eu estava falando com vocês, que eu estou muito satisfeita de estar aqui de novo com vocês, muito feliz de estar começando com essa turma específica, que é uma turma que eu tenho um carinho muito grande, né? A gente criou um vínculo enorme lá atrás, vivemos o início da pandemia e do caos juntos, então, nesse momento, estar retornando com vocês me traz uma alegria muito grande. Então, essa disciplina, ela veio agora para ficar como disciplina obrigatória do 10º semestre, e vocês vão ver que o formato dessa disciplina, ela é um pouco diferente da do 6º semestre. Então, deixa eu colocar aqui. Então, lá no 6º semestre, a gente tinha um objetivo de introduzir a farmacologia na vida de vocês. E eu me lembro que eu sempre falo, né? Não tenham ansiedade, porque na farmácia a gente vai botando tijolinho em cima de tijolinho. Então, a gente começou lá no 6º semestre, esse raciocínio da terapêutica, o raciocínio do mecanismo de ação da droga, e agora a gente vai fazer uma visão mais prática disso. A gente vai tentar trazer uma praticidade maior a esse conhecimento que vocês têm, e a gente já vai introduzir a posologia das principais medicações, para que vocês comecem a ficar familiarizados quando vocês estiverem nos rodízios de vocês. Então, a gente vai começar, eu vou apresentar para vocês os objetivos do nosso curso. Então, quais são os objetivos? O que é que eu quero que vocês saiam sabendo, né, dessa disciplina? Então, a gente vai ter que saber qual é a melhor medicação para cada situação clínica. Sem ansiedade, vocês vão ver que vão ter situações em que a gente tem várias opções de medicações melhores, né? Então, quais seriam essas melhores opções? Por que seriam? Por que essa escolha ela é feita? Vamos falar muito durante todo o semestre sobre o uso de medicação de forma racional. A gente sabe que a diferença de droga, né, de medicação e veneno é a dose, né? Então, a gente precisa ter essa consciência da escolha da medicação, da necessidade do uso da medicação. A gente vai fazer algumas revisões de mecanismo de ação de droga, né? Inclusive, os vídeos que vocês vão ver lá, a maioria dos vídeos vocês já conhecem, porque eu preciso que vocês reassistam, porque eu preciso que o mecanismo de ação esteja claro para a gente fazer links e a gente consiga aproveitar esses momentos aqui, tá? Esses momentos, nossos encontros síncronos. E a gente, como eu falei a vocês, a gente vai avançar no conhecimento de posologias. Então, as principais drogas, a gente vai estar aprendendo a miligramagem, como é que usa, o intervalo de tempo de uso dessas medicações, e especialmente as medicações que são dadas gratuitamente, porque o nosso conhecimento também gradual vai começar dessa forma. Então, essa é a programação do nosso curso. Então, essas nossas aulas vão ser sempre quinzenais, então vocês vão ter 15 dias para assistir essas aulas que estão lá gravadas, ler o material. Inclusive, eu sugiro que, se vocês estiverem em rodízios e tenham algum caso clínico, podem trazer para a gente discutir, porque o nosso foco vai ser prática, né? A praticidade do atendimento. Então, alguém atendeu um caso interessante sobre aquele assunto, anota, traz aqui para a gente discutir junto, discutir com os colegas quais seriam, né, as nossas condutas diante daquele paciente. Ok? Então, vai ser um horário só nosso, né, em que a gente vai ter essa oportunidade de estar aprofundando esse conhecimento da farmácia. Então, a gente vai passar primeiro no sistema cardiovascular. Então, a gente vai falar hoje, basicamente a aula de antihipertensivo, e a gente vai trazer essa questão dos diuréticos, por isso a gente faz esse link com o sistema renal. Então, hoje, vocês viram que eu coloquei para vocês a diretriz, em que a gente vai estar focando no tratamento da hipertensão hoje. Na semana, de hoje a 15, né, a gente vai ter a aula de Sistema Cardiovascular 2, em que a gente tem um apanhado mais geral, e aí a gente vai falar sobre as drogas que atuam sobre a bomba, sobre os hipolipemiantes, então vai ser uma aula mais ampla, a gente vai estar falando de insuficiência cardíaca,
de coronariopatia, de dislipidemia. Eu vou colocar casos de pacientes que tenham as 3 patologias para a gente poder fazer esse raciocínio de escolha de medicação, do que a gente usa, do que é preferência, do que reduz mortalidade, tá? Depois a gente vai ter 2 aulas de sistema endócrino, em que a gente vai focar no diabetes, nessas 2 aulas. Então, eu vou trazer um assunto de diabetes, é um assunto muito longo, a gente vai ter 2 encontros em que a gente vai estar falando sobre os hipoglicemiantes, sobre o uso em disfunção renal, sobre os efeitos que algumas drogas para tratar diabetes têm trazido ou, atualmente, que são chamados de efeitos extraglicêmicos, também de redução de mortalidade. Então, a gente vai ter 2 encontros sobre casos clínicos de diabetes, falando sobre escolha de antidiabético oral e manejo de insulinoterapia, inclusive com cálculo de dose de insulina, a gente já vai avançar nisso, tá? Que a gente não falava no sexto, então a gente vai falar sobre escolha de insulina, qual é a dose que a gente vai colocar de insulina para aqueles pacientes. Depois a gente vai ter um outro encontro ainda de sistema endócrino, que eu vou falar sobre corticoterapia. Em seguida, no dia 2 de maio, a gente vai falar sobre manejo de dor e de febre, então vou abordar analgésicos, antipiréticos, quais são os analgésicos mais usados, qual é a dose dessas medicações, por que algumas drogas são mais usadas do que outras. Em seguida, a gente tem 2 aulas que provavelmente serão aulas em que eu chamarei convidados, tá? A aula do sistema respiratório, que a gente vai falar sobre asma, que eu vou tentar trazer um pneumo, para trazer um upgrade de prática para a gente, e a nossa última aula, que é aplicada ao sistema digestivo, que também é uma aula mais geral, que vai falar de inibidor de bomba, de antiespasmódico, que eu também vou tentar trazer um gastro para somar aqui com o nosso conhecimento, tá? No dia 13 de junho, não tem uma aula específica para esse dia, então eu deixei esse dia uma folga para a gente, porque a gente pode trazer alguns casos que foram mais interessantes, ou deixar esse dia para que vocês tragam casos, enfim, daqui para lá a gente pensa no que é que a gente pode fazer nesse último dia, que vai ser de livre arbítrio nosso. Fechado? Estão me ouvindo, né? Sim, sim, Pro. E dúvidas, vocês vão parando para a gente falar. Para a gente ir tirando as dúvidas. Então, começar, né? A gente sabe fazer uma receita médica, então, o que precisa ter, gente, numa receita médica? Me ajuda aí. Deixa eu abrir o chat. Nome do paciente, Ju, muito bom. Peso, Bia vai fazer pediatria, é? Bia, você vai fazer ped? Não, pronto. Na receita, na receita do adulto não precisa ter peso, tá? Normalmente nas receitas pediátricas, o pediatra coloca o peso na receita. Na receita do adulto, a gente não precisa botar peso. Mas aqui, o que vocês estão botando, né? O nome da medicação, qual é a miligramagem da medicação, o tempo de uso da medicação, via de administração, né? Horário de uso, se tiver algum horário preferencial, tem medicação que é melhor de manhã, tem medicação que é melhor de noite, tem medicação que é de 8 em 8 horas, tem medicação que tem que ser linkada com refeição. Então, essas informações a gente vai ver e a gente vai simular ao longo do semestre, né, e vai aprender a fazer nesse formato. É obrigado carimbar a receita. Boa, Cate. Não. Lara também. Não é obrigado carimbar. Porém, quando não tem carimbo, é um processo, tá? Assim, qual é o objetivo do carimbo? O objetivo do carimbo é eu não ter que repetir meus dados em toda a receita, né? Mas eu poderia colocar Minas Chilói, CRM 17306, assino e pronto.
Porém, na farmácia, existe uma falta de informação muito grande. Então, a gente tem muita dificuldade que uma receita seja aceita na farmácia sem carimbo, tá? Então, apesar de não ser obrigatório o carimbo, na prática, essa é uma das questões em que a gente tem mais dificuldade de que seja seguida, tá? Mas vocês deram a informação correta, não é obrigatório carimbar. Porém, eu sugiro que seja carimbado para evitar, né, problema para o paciente. É obrigatório datar? Sim, a receita tem que ser sempre datada. Receita tem que ser sempre datada. E aí a gente vem de encontro a uma dificuldade enorme que quem atende SUS tem, né? Porque, assim, é obrigatório que seja datado. Ok, isso na teoria é lindo. Na prática, se torna um problema enorme. Por quê? A gente tem pacientes que usam medicações em que tem necessidade de apresentação de receita para compra, e a gente sabe que o nosso sistema de saúde, ele é muito falho. Então, muitos pacientes a gente não consegue ver em tempo hábil para que eu forneça a próxima receita, né, antes de que vá vencer a que eu dou hoje. Então, isso é um problema, que a gente vivencia, a gente que trabalha no Sistema Único de Saúde vivencia, né? Esse dilema de eu dou uma receita sem data para que o paciente no mês que vem consiga usar o antidepressivo, ou eu vou ter que dar um jeito dele vir, ou pedir no posto de saúde, enfim, de algum outro formato, tá? Esse é um problema. Mas seria obrigatório. Pode ter rasura, pode ter emenda? Não pode. Não pode, né? CRM vê uma receita rasurada, riscada, do tipo, de piruna, um comprimido de 12 horas, aí risca. Digo, de 6 em 6 horas, tá errado, CRM tem receita, lhe chama, lhe orienta, receita é documento, receita não pode ser rasurada, certo? E aí vem aquela velha pergunta. Gente, eu tô falando muito rápido ou vocês que estão quietos assim? Eu já cheguei falante. Tá dando para acompanhar? Por mim tá de boa. Tá Tá de boa, tranquilo, né? pô. Pode Vocês seguir. sabem que eu falo muito, né? E aí, negócio emenda aqui. Se tiver muito rápido, vocês vão me dando uns toques. E aí vem aquela velha pergunta, né? O que é aquele R, né? R traço traço, né? Que a gente chama de R cortado. O R cortado, né? De onde vem esse R cortado? É um hábito que principalmente os médicos mais antigos têm. Eu também tenho esse hábito de trazer R cortado, né? E se a gente for buscar na história, né, da medicina, a gente vê que esse R tem algumas explicações plausíveis lá atrás, né? Então, há quem diga que o R cortado vem de uma abreviação do receba, né? Então, receba essa receita com essas medicações que você vai fazer uso em seguida. E tem uma explicação que é mais, digamos assim, simbólica, traz um simbolismo de que esse R cortado seja o olho de Horus, que era também um símbolo utilizado, né, no passado, para afastar a má sorte, para afastar a doença, que é esse símbolo aqui à direita que eu trago para vocês. Então, há quem diga que esse R cortado, ele seja um simbolismo do olho de Horus, há quem diga que é uma abreviação do receba e tá certo de todo jeito. É obrigatório botar R cortado? Acho que não, Pro. Não precisa, né? Eu posso, no lugar do R cortado, que inicia lá em cima, eu posso colocar uso oral, uso interno, uso tópico, né? Uso externo. Tem quem pergunte, professora, eu posso numerar a receita? Pode botar 1, 2, 3, 4, 5, posso colocar um tracinho na frente de cada nome? Pode. Posso colocar um asterisco para cada um? Pode, ok? João achou que era R de receita, tá certo também, tá tudo no R, tá tudo certo. Pode ser também, João, R de receita, boa.
E recapitulando aqui quais são os tipos de receita que a gente tem. Então, a gente tem a famosa receita azul. Deixa eu passar aqui para a gente ver. O famoso chequinho, né? Doutora, a senhora tem chequinho? Tem chequinho azul? O chequinho azul é a receita. A gente tem a receita B e a gente tem a receita B2, né? Atualmente, a receita B2 é praticamente só para sibutramina, em que a gente tem que prescrever a sibutramina numa receita. Ela é igualzinha a B, só que tem aqui no lugar do B tem B2, mas são os mesmos campos, em que é necessário que o paciente, para ele adquirir essa medicação, ele tenha em mãos a receita. A receita B é para os ansiolíticos, né? Então, exemplos, Rivotril, que mais? Bromazepam, que mais, gente? Vamos? O clonazepam, bromazepam, enfim, né? Os ansiolíticos, de um modo geral, a gente usa a receita B. Bom, essa receita, né, atualmente, como é que faz na prática para eu ter uma receita B? Qualquer médico pode ter uma receita azul? Se eu for clínico, eu posso ter uma receita azul? Posso. O que é necessário para eu ter uma receita dessa? Qual é o processo? Daqui a 2 anos vocês estão aí no mercado de trabalho, tudo solto. A gente tem que saber como é que faz. Vai na vigilância, ok? E faz solicitação de números. Como assim? Chego com meus documentos médicos e digo, olha, eu quero pegar 200 números de receita B e 200 números de receita B2. Então, isso dá entrada numa numeração que ela é nacional. Então, vamos supor, do número 1000 ao 1200, né? Esses números vão ser disponíveis para você, você recebe um documento, você manda fazer sua receita B, que tem que ter seus dados médicos, seu endereço, seu telefone, e tem que ter a numeração. Então, se tiver algum problema com a receita de número 1000, né, e essa receita de número 1000 tá registrada no meu nome, eu respondo por essa receita de número 1000. Tá? A receita amarela, que é essa aqui embaixo, né, o controle sobre a receita amarela, ela é muito maior do que sobre a receita azul. Também qualquer médico pode pegar a receita amarela, porém, o processo é mais difícil. Então, você dá entrada em outro local da vigilância, você não recebe esses números no mesmo dia, você só recebe de 20 em 20 números, e essa receita ela já sai carimbada de lá por um funcionário da vigilância, tá? Por quê? Pelo risco de dependência dessas medicações, que são os entorpecentes de receita amarela. Então, eu só consigo pegar de 20 em 20 números, e como isso vai para um registro também nacional, mas de um controle maior, a gente entrega a documentação e a gente recebe essas receitas após alguns dias, que vai para análise e tudo mais. E a maior parte das vezes a gente vai usar a receita branquinha aqui, ó. Essa receita branca que eu posso mandar fazer com meus dados, ou posso usar com os dados da clínica que eu trabalho, não tem problema, não tem um controle maior. Essa receita aqui, vocês têm familiaridade, chamado de receituário de controle especial? Não, Pro. Eu nunca vi, Pro. Nunca viu? Esse receituário de controle especial, vamos entender. Por exemplo, eu quero passar um antidepressivo, uma fluoxetina, por exemplo. Então, a gente sabe que eu posso prescrever a fluoxetina nessa receita branquinha aqui, ó, carbonada, 2 vias, uma via para o paciente, uma via fica retida na farmácia. Porém, existem locais, e isso é principalmente no interior, em que eles exigem que essas medicações antidepressivas sejam nesse receituário. Esse receituário, ele não é numerado, né? Não existe um controle. Eu posso baixar na internet isso em PDF, simplesmente imprimir e preencher. É uma convenção que alguns locais exigem para os antidepressivos esse receituário. Então, aqui em Salvador, por exemplo, não é exigido. Mas se eu for prescrever para um paciente por exemplo, a família de meu marido é de Remanso,
Eu estava em Remanso numa época e eu fui prescrever um antidepressivo, como eu tenho o hábito de prescrever aqui em Salvador, nessa receita aqui que eu estou apontando para vocês, e a farmácia não aceita. Ó, doutora, não venderam não, tem que ser o receituário de controle especial, que é esse aqui, que na verdade é uma folha já impressa que tem os dados que o farmacêutico quer. Então, o que ele precisa? Do endereço do paciente, precisa do RG, aquilo que a gente anota aqui em Salvador no verso, ele exige que seja feito nisso aqui. Isso aqui você baixa na internet, um PDF, e não tem um controle, é só como eu disse a vocês, uma convenção, mas tem locais que exigem. Aracaju também exige que seja nesse papel. Então, normalmente, os locais em que tem atendimento que libera antidepressivo já tem esse bloquinho impresso ali para facilitar a vida da gente. Certo? Ficou dúvida em relação a isso? Então, você só poderia falar nessa receita branca se ela tem alguma letra também que denomina ela e a validade dela. Eu já vi várias fontes, vários números assim, de 1 a 3 meses, 6 meses e tal. Pronto, você fala dessa branca aqui? É a normal, a que tem seu nome aí. Anormal. Anormal depende do que seja. Então, antibiótico, né? Antibiótico, o tempo de receita são 30 dias. Então, eu tenho uma receita com a data de hoje, 21 de fevereiro, o paciente pode comprar o antibiótico por 30 dias. Passou de 30 dias, ele não pode mais usar aquela receita. Medicações para hipertensão, para diabetes. Antes da pandemia, a receita era válida por 3 meses, né? Agora, com a pandemia, isso foi expandido a princípio para 6 meses. E durante a fase de auge da pandemia, foi aceito por até 1 ano. Tá? Então, por exemplo, eu quero prescrever um antihipertensivo, uma insulina, a gente tem esse prazo, quando a gente coloca que o uso é contínuo, esse prazo maior, né, de até 3 meses, pelo menos antes da pandemia, e agora isso foi flexibilizado mais, tá certo? Outra coisa, o antidepressivo que eu falei, o antidepressivo também eu posso usar por 30 dias. Receita azul, eu vou prescrever, por exemplo, um clonazepam e eu dato de 21 de fevereiro, o paciente só pode usar e comprar por 30 dias. Ok? Então, depende de qual é a medicação que está prescrita, né, para eu dizer se são 30 dias, se são 3 meses, e agora a gente tem até 6 meses, para facilitar a vida do paciente durante a pandemia, isso foi estendido. Então, o paciente vai no postinho com a receita da hidroclorotiazida, ele consegue ali, durante 6 meses, pegar aquela medicação mês a mês. Respondeu pergunta? Respondeu, Pro. Era justamente isso da pandemia que me deixava meio confuso. Agora ficou claro. Pronto. Aí a pandemia, ainda bem que flexibilizou, né? Isso, porque muito paciente, gente, na fase da pandemia, eu peguei muito paciente, agora mais não. Descompensado. Ah, doutora, não consegui vir, não consegui pegar a insulina e não consegui usar a medicação, né? As coisas melhoraram depois dessas flexibilizações. Ok, então, essa era o que eu queria passar para vocês na aula de 15 dias atrás, né? Que foi aquela aula que eu tive aquela intercorrência que não consegui vir. Seria muito mais uma aula para a gente falar sobre essas curiosidades de receita, e vocês trazerem as experiências de vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente começar a aula de hoje? Acho que não, Pro. Ficou bem clara a explicação. Ficou claro, né? Vai ficar gravado também, aí a gente pode... vocês podem rever se tiverem dúvidas, quando vocês estiverem lá no ADAB, quando estiverem prescrevendo, né? E aí, lá no ADAB, vocês vão ver que vão ter colegas médicos que dão receita sem data. Não julguem por causa disso que eu falei, né? É a questão do social, que às vezes a gente se coloca no lugar e, infelizmente, a gente acaba cedendo, porque sabe que o paciente não pode ficar sem a medicação e que a gente não vai ter condição de vê-lo, né? Jesus, vai ficar gravado isso, hein? Pelo amor de Deus, viu? Bora aqui. Então, meninos, vamos começar a aula de hoje. Então, os vídeos vocês já tinham assistido, né? A turma de vocês já pegou aqueles vídeos que são os vídeos que
a gente vê mecanismo de ação. Então, a gente vai trazer hoje para a aula, né, algumas aplicações práticas, ok? Então, bora lá. Então, hoje é a aula 1, primeiro caso clínico, tá? Se eu não me engano, eu trouxe esse caso clínico para vocês no 6º semestre. Não me recordo se na turma de vocês já. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa conduta desse paciente. Então, a gente está diante de uma paciente feminina, branca, 62 anos, hipertensa, obesa e diabética. E ela compareceu à consulta de rotina sem queixas, usando clonidina, 0,100 mg de 12 em 12 horas, e usando hidroclorotiazida, 25 mg pela manhã. Tinha uma pressão de 12/8, uma frequência cardíaca de 80, trouxe uma função renal normal, e eu pergunto a vocês, alguma conduta diante dessa paciente? E do ponto de vista farmacológico, só manter, Pro. Pronto, o Matheus quer manter. Quem concorda, quem discorda? Prof, eu acho que trocaria clonidina por uma droga de primeira linha que reduzisse mortalidade, como o Claudinho falou aí. Pronto, Nicolas. Ai, que saudade desse rapaz, olha ele. Não gosta da clonidina, né? Ok. Ju tiraria a clonidina. Aí agora já todo mundo quer tirar a clonidina. Tá vendo, Matheus? O povo traiu você, viu? No início o povo concordou com você, agora o povo já não quer mais. Clonidina pode dar efeito adverso. Vocês estão muito sabidos, gente. O Pro, que quando a paciente chega com a patologia compensada, né, no caso aí dela, a hipertensão, a maioria dos preceptores, eles optam por manter o esquema que ela tá usando, entendeu? Não mexer muito. Uhum. É por isso que eu trouxe essa paciente aqui, porque é exatamente isso que eu quero mexer. É uma discussão muito grande isso, até mesmo no ADAB, porque muitos preceptos, principalmente quando a paciente está sendo acompanhada por, sei lá, um cardio, apesar de, nesse caso, ele nem tem indicação, mas, sei lá, ela está acompanhada por um cardiologista, ela vem para o clínico, aí o cardiologista fala isso e o clínico quer trocar. Aí é aquele ditado, né? Quem tem um médico tem um, quem tem dois tem meio, quem tem três não tem nenhum. Então, Meu é uma grande filho, não é o discussão isso. quê? É. Gostei, viu? Depois você vai escrever esse negócio para mim aí, que eu gostei. Quem tem, como é, menino? Quem tem um médico... Quem Trava tem a um língua aí, médico pô. tem um, quem Trava tem a dois língua esse médicos tem meio negócio. médico, quem tem um médico tem um, quem tem dois médicos tem meio médico, quem tem três médicos não tem nenhum. É, vira a confusão do mundo. Vira confusão, Pro. Vira confusão. Olha, vou te dizer uma coisa. Quer brigar comigo, mexa nos meus remédios. Quer brigar comigo, o paciente chega dizendo que fulano mexeu nos meus remédios. Olha, eu só falta infartar, né? Na hora que eu digo fulano mexeu, eu digo, oh, meu Deus do céu, mas por que mexeu? E especialmente que a maioria dos pacientes tem o telefone. Eu digo, não tem o telefone, por que não ligou, né? Mas interessante, gostei, viu? Gostei. Depois você vai escrever aí para eu não me esquecer. Vê só, o que é que ocorre? De propósito, eu botei um paciente compensado, né? Do tipo, é muito cômodo eu atender esse paciente e dizer que tá ótimo, tá na meta pressórica, o paciente não tá sentindo nada, deixa quieto, né? E é isso que eu venho aqui para a gente poder rever esse nosso conceito. O que eu preciso que a gente tenha o hábito de fazer? Quando eu pego uma paciente dessa, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: se essa paciente fosse virgem de tratamento, era isso que eu colocaria para ela? Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se eu botasse, escolham as medicações, eu tenho certeza que ninguém ia botar uma clonidina com uma hidroclorotiazida, não. Pelo menos aqui dos meus alunos que já passaram por mim no 6º, com a fé do Senhor, eu tenho certeza que nenhum de vocês ia botar clonidina com hidroclorotiazida, né? Mas aí vem o outro lado da moeda. Ah, mas chegou e tá de boa, e aí faz o quê? Então, é o que vocês disseram, vários disseram aqui, né? A gente precisa dar prioridade às medicações de primeira linha. Hidroclorotiazida reduz mortalidade? Acho que sim, Pro. Reduz mortalidade, né? Clonidina reduz mortalidade? Não reduz. Não reduz mortalidade.
Então, o que é que ocorre? Eu estou usando uma medicação que reduz e uma que não reduz. Seria melhor se eu estivesse usando duas medicações que reduzem mortalidade, né? Então, vamos, né, ter o hábito de estou com o paciente na frente. Se esse paciente tivesse sido prescrito a primeira vez por mim, eu faria esse esquema. Bora sair da zona de conforto para trazer uma melhora para o paciente, né? Nessa fase inicial vai dar um pouco de trabalho, porque eu vou tirar um, vou botar o outro, vou ter que fazer ajuste de dose, às vezes eu faço a troca e essa troca não é 1 para 1, então depois eu vou ter que reduzir, eu vou ter que aumentar a dose, mas vale a pena a médio e longo prazo. Então, vamos retomar esse raciocínio. Existem medicações que reduzem mortalidade em determinadas patologias. Então, a gente precisa ter isso em mente e que são drogas de primeira escolha. Então, se eu já sei que eu tenho, né, no caso da hipertensão, que é o que a gente está vendo hoje, 4 medicações que reduzem mortalidade, essas 4 medicações vão ser as minhas prioridades. Então, o que eu tenho que reduz mortalidade? Eu tenho o IECA ou BRA, que reduz mortalidade, o que significa o quê? O paciente hipertenso que usa um IECA e um BRA, ele vai ter benefícios que vão além do controle pressórico. O IECA e o BRA não só controlam pressão, eles têm outros benefícios, então vamos dar ao nosso paciente a oportunidade de uso. Os bloqueadores de canal de cálcio, da mesma forma. Os diuréticos, da mesma forma. Então, sai da zona de conforto. Ok? Esse paciente aqui, ó, não está bem medicado. Ele está na meta pressórica, mas eu posso fornecer ao meu paciente a oportunidade de viver mais com a medicação que eu vou prescrever para ela. Clonidina vai dançar, né? A clonidina é uma medicação de rebote, então, que traz efeito rebote. Então, a gente precisa desmamar a clonidina. Então, eu vou tirando em torno de 3, 4 dias, a gente vai tirando uma dose, isso aqui vai ser rapidinho, né? Então, eu passo para 0,100, daqui 3, 4 dias a gente suspende e a gente já introduz a outra medicação. Diga, Ju. Professora, é uma dúvida aqui que eu acabei de pensar. Por exemplo, na insuficiência cardíaca crônica, a gente tem aquelas 3 drogas que a gente tem que começar a terapia inicial, né? Porque juntas elas reduzem a mortalidade. Agora, na hipertensão, por exemplo, a gente não faz esse mesmo esquema de, por exemplo, começar as 3 drogas que reduzem mortalidade de uma vez. Aí eu estava pensando se, por exemplo, o valor incremental da diminuição da mortalidade, quando você vai adicionando essas drogas, ele é realmente efetivo? Por exemplo, por que a gente não começa as 3 drogas juntas para prevenir um regulamento cardíaco? Aí tipo... Tá. Sim, pode falar. Bom, primeiro que eu sou apaixonada por vocês, né? Porque cada pergunta que arrepia. Muito boa essa pergunta, né? E isso é sempre questionado. Por que na DAC eu começo com kit? Por que na insuficiência cardíaca a gente tem kit e na pressão não, né? Então, na pressão, você está certo. O nosso foco na hipertensão é controle pressórico, atingir meta pressórica, usando medicação que reduz mortalidade. Então, se eu tiver um benefício, se o meu paciente precisar de um remédio para reduzir a pressão, né? No caso, ele é um hipertenso no estágio menor e ele controla com uma medicação, eu consigo alcançar a meta e ele usa uma medicação que reduz mortalidade, na hipertensão ele tem o mesmo benefício que um paciente B que tem a necessidade de usar 3 drogas antihipertensivas, usando as 3 que reduzem mortalidade, mas entrando na meta terapêutica. Então, esse paciente que usa 3, ele não tem mais benefício na hipertensão do que esse que usa 1, contanto que a escolha deles 2 sejam entre drogas que reduzem mortalidade e que ambos estejam na meta terapêutica. Então, esse raciocínio que a gente tem de DAC, esse raciocínio que a gente tem de insuficiência cardíaca, aqui na hipertensão ele não se aplica. Não houve uma comprovação de que se eu usar, por exemplo, as 3 em dose menor, eu tenho mais benefício do que uma numa dose maior. Não para mortalidade. Isso, às vezes, é verdade para efeito adverso, mas não para mortalidade. Não sei se ficou claro, João. Ficou? Não faz sentido, Flá. Obrigado. Entendeu? Agora, o que é importante é que eu use medicação que reduz mortalidade. Clonidina é medicação de atingir meta. Então, assim, eu vou atingir meta com clonidina, beleza, né? Mas eu não vou ter outro benefício além de fazer com que o paciente entre na meta. Tá? Então, ok, o que vocês querem passar para essa criatura?
A hidrocloro fica? Sai. Moisés quer botar um inibidor de ECA, Joana quer botar um BRA. João quer botar losartana. Vitor quer botar losartana, BRA e ECA ou BRA, né? Então, vamos Ô, embora. Pro, Escrever. ela pode usar, só uma dúvida mesmo, ela poderia usar hidrocloro de 50 e só? Quem tá Ou a máxima é perguntando? 25? Matheus, fiquei com Você essa deixa dúvida. essa pergunta para daqui a pouco, porque eu vou lhe fazer essa pergunta. Pronto. Então, segure sua onda. Então, vamos embora aqui, ó. Aí, antes, bora e depois a gente volta. Aqui, essa seria uma prescrição aceitável para essa paciente. Vou manter a hidroclorotiazida e vai ser bem bonitinho assim que vai ficar na receita. Vou manter a hidroclorotiazida de 25, né? Esse é o formato que a gente coloca. Eu botei aqui o asterisco, mas podia ser um 1. Então, medicação, hidroclorotiazida, apresentação, 25 miligramas. Qual é o uso? Uso contínuo, porque é uma doença crônica, joia. Uso um comprimido via oral pela manhã. Enalapril, de 10 miligramas, uso contínuo, uso um comprimido via oral pela manhã. Poderia ser um BRA? Poderia ser uma losartana? Poderia. Tá certo, um BRA ou um IECA, né? Eles são muito próximos, tá? Vou voltar um pouquinho, só para a gente fazer esse raciocínio aqui, que é uma outra coisa que é interessante, sobre os esquemas terapêuticos. Então, assim, a maior parte dos pacientes hipertensos, a gente vai entrar com associação de drogas, tá? A gente vai ver que a gente tem, eu vou estratificar o meu paciente para poder eu saber se ele precisa de uma droga ou já de associação. Então, se a gente vai usar uma droga, a gente acabou de aprender que tem as drogas que reduzem mortalidade, vai ter que ser uma daquelas. Ou eu vou botar IECA, ou eu vou botar BRA, ou eu vou botar BCC, ou eu vou botar diurético, né? A gente sabe que o beta-bloqueador ainda está aí no 5º lugar, para alguns pacientes selecionados, coronariopata, enfim, a gente poderia até entrar com ele. Mas a gente vai falar isso na aula que vem. Esquece isso hoje. Então, a monoterapia seria com as drogas uma das 4. Se eu for associar droga, né? O que a literatura traz? Poxa, a gente sabe dos benefícios inúmeros do IECA e do BRA. Vai usar 2, uma delas vai ter que ser IECA ou BRA, tá? Então, sempre que eu vou entrar com 2 drogas, lembrem disso. IECA e BRA são show de bola. Então, uma delas 2 vai ter que ser um IECA e um BRA. Aí eu posso escolher um diurético ou posso escolher um BCC. Vai depender de quê? Vai depender das características do meu paciente. Para saber se eu penso mais em uma, penso em outra, eu boto na balança, se tem algum efeito adverso que o paciente se beneficia, se ia ter um prejuízo maior com uma ou com a outra, tá? E a gente vai fazer um pouco esse raciocínio ao longo da aula. Mas vou entrar com associação, a gente usa IECA ou BRA e outra coisa dentro da caixinha das drogas de redução de mortalidade. Uma pergunta que vocês sempre me fazem, como é que estratifica risco na hipertensão? Quem sabe? Com compensação e fator de risco, eu acho. Pronto, valor de pressão e fator de risco. Esse é um aspecto que eu sempre chamo, porque assim, a gente sabe que existem vários scores, né, de estratificação de risco. Então, tinha o Framingham, que hoje está sendo menos usado, mas que já foi muito usado. Hoje a gente tem as calculadoras, todo mundo tem smartphone, tem a calculadora com o aplicativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Vai lá, preenche os dados e dá para mim. É a forma que a gente mais usa hoje, é classificar o paciente de acordo com essa estratificação, mas na hipertensão, né, a diretriz traz uma estratificação dela, que vocês me disseram muito bem, baseado no valor da pressão e dos fatores de risco, tá? Então, isso é importante para a gente, porque para eu saber se a meu paciente eu vou usar uma droga só, ou se eu vou escolher terapia associada desde o início, vai depender da característica dele, que vai incluir a estratificação de risco. Então, a maior parte dos pacientes, a gente vai entrar com terapia dupla. Quem é que entraria com monoterapia? Hipertensão estágio 1, baixo risco. Pré-hipertenso, alto risco, são vizinhos, né? Pré-hipertenso, alto risco, hipertensão estágio 1, baixo risco, né? São vizinhos.
E os idosos frágeis, em que eu tenha um risco de hipotensão, com queda, e a gente é mais permissivo com esses idosos, ok? E aí aqui, só para revisar, que isso tem na diretriz, né? Então, eu vou avaliar o valor da pressão, ó, qual é o estágio do meu paciente, qual é a situação dele com relação a fatores de risco, né? Sem fator de risco, 1 ou 2 fatores de risco, maior que 3 fatores de risco, e veja que se o paciente já é diabético, já é renal crônico, já tem lesão de órgão-alvo, automaticamente ele já entra como alto risco, independente do valor pressórico, ok? Então, para a gente saber se eu vou usar uma droga ou vou usar duas, né? Então, é importante que eu lembre quais são os estágios, quais são os fatores de risco do meu paciente, faça essa análise dele como um todo para poder ver qual é a minha prescrição. Meta pressórica, então, naqueles pacientes de baixo ou moderado risco, a gente tem uma meta menor que 140/90. Nos pacientes de alto risco, né, em que a gente tem o famoso menor que 13/8, a gente tem que lembrar que não é só menor que 13/8, é menor que 13/8 e maior que 12/7. Tem o que estar nesse intervalo, porque nesses pacientes de alto risco, hipertensão não é bom, mas hipotensão também não é bom. Então, a gente fica com esse intervalo, né, mais estreito, certo? Pronto, então essa seria uma prescrição que eu colocaria para essa paciente, essa nossa paciente. Só para a gente se familiarizar, eu trouxe para vocês aqui, que vai ficar gravado também. Essa tabela é uma tabela que ela é retirada da diretriz. Então, é bem interessante que depois, no final do capítulo de tratamento medicamentoso, a diretriz traz para a gente quais são as drogas, né, disponíveis de cada classe, quais são as doses de cada medicação, qual é a sugestão de uso, de quantas vezes por dia a gente usa. Então, eu trouxe para vocês, para as principais drogas, vamos pincelar aqui algumas delas para a gente poder ter familiaridade. Então, quando a gente fala de IECA, o que eu tenho de IECA no SUS? Socorro. Cadê vocês? Captopril, boa. Captopril, enalapril, ok? Então, eu tenho o captopril e tenho o enalapril. O enalapril tem uma vantagem, né? A comodidade posológica. Então, o captopril, ele tem que ser dado 2 a 3 vezes ao dia, por conta da meia-vida da droga. O enalapril eu posso usar, inclusive, 1 vez ao dia. Então, captopril, a gente tem comprimidos de 25 e de 50. A dose diária vai de 25 a 150. Então, eu posso usar, por exemplo, um comprimido de 8 em 8 horas de 25, ou um comprimido de 50 de 8 em 8 horas, a depender da dose que meu paciente use. O enalapril, a gente vai desde 5 miligramas a 40 miligramas por dia. Então, o enalapril, inclusive, eu posso juntar tudo uma vez só, né? A frequência é entre 1 e 2 vezes ao dia. Eu posso usar, inclusive, os 40 miligramas uma vez por dia. O enalapril, normalmente, só uma informação adicional, essa dose de 5 miligramas, geralmente é uma dose que a gente usa em algumas situações específicas, que eu falo já para não dar spoiler, tá? Mas a dose terapêutica de hipertensão mesmo é acima de 10 miligramas. Então, esses são os que a gente mais utiliza. Mas hoje a gente tem no mercado, né? O benazepril, a gente tem no mercado o ramipril, o perindopril, em que eu coloquei aqui para vocês, todas essas são medicações, né, pagas, em que eu coloquei para vocês aqui quais são as apresentações disponíveis no mercado, caso seja necessário que vocês queiram acessar, tá? Quando a gente fala em BRA, o que é que eu tenho no SUS de BRA? Losartana, né? E aí a gente tem losartana em comprimidos de 25, 50 e 100. Normalmente a dose para hipertensão é de 50 a 100.
essa dose de 25, que é um cheirinho de dose, vai entrar no mesmo raciocínio do enalapril de 5, que já já a gente chega lá. E agora a gente tem as outras tanas, né, que não são gratuitas, mas a gente tem, a literatura traz para a gente que essas demais, né, a que a gente acaba mais usando a valsartana, dessas outras pagas quando é necessária, mas existem a mesartana, a telmisartana, enfim, essas todas disponíveis. Normalmente, quando o paciente precisa de uma potência maior, realmente essas outras tanas, elas têm uma potência antipertensiva maior do que a valsartana. A gente pode começar com valsartana, e se o paciente ele não compensa, e eu já estou associando muitas outras drogas, a gente pode fazer essa tentativa, se ele tiver condição de pagar, né? Será que o senhor consegue usar uma valsartana no lugar da losartana, porque eu tenho um efeito antipertensivo maior, e eu vou estar usando uma droga. Diga, Flávio. Oi, boa noite. Tá ouvindo? Para mim, não ouvi. Tá. Deu pane. Deu pane, vocês também? Travou para vocês? Eu tô travada também? Não, Pro, a Não, senhora tá Pro. normal, Não. só ele mesmo. Ele que travou. Bora ver se ele digita. Quer digitar, Flávio? Digite que eu tô aqui. Bora, pode digitar que eu espero. Ô, Pro, eu tenho uma dúvida também. Existe comparação em relação ao risco de mortalidade, certo? Entre as drogas. Eu tenho uma dúvida em relação a bater meta pressórica. Porque, por exemplo, o diabetes, você tem a porcentagem mais ou menos aproximada de redução de glicemia, redução de glicada. E em relação aos antipertensivos, você tem noção de redução de pressão sistólica ou diastólica? Pois é, a gente não tem esse dado. Acaba que a gente vai conseguindo ter essa ideia com a prática prescritiva, mas não tem esse dado tão bonitinho como tem no diabetes, né? Boa observação. Assim, quando eu boto uma metformina, eu sei que aquela glicada vai reduzir em média 1,5 ponto. Isso me ajuda, né? Mas aqui a gente não tem esse dado, não existe esse dado. O máximo que existe é comparação de substituição, principalmente entre classes, né? Se você for trocar tal por tal, esse é 2 vezes mais, aí você já sabe que você pode entrar com uma dose um pouco menor, mas não tem esse dado. Obrigado. Esse dado, né? Então, isso a gente acaba tendo essa experiência prescritiva. A gente vai adquirindo essa experiência prescritiva. Cadê Flávio, minha gente? Aqui, Pro, tá ouvindo agora? Agora tô, vá. Pronto, é sobre o horário de medicação. As medicações que eu fizer, seja uma droga só, monoterapia, ou em combinação, as que eu posso fazer apenas uma vez ao dia, eu posso fazer todas pela manhã ou eu preciso intercalar, fazer uma pela manhã, uma pela noite? Pronto. Quando a medicação ela tem duração de 24 horas, né, a gente pode fazer tudo pela manhã. Inclusive, né, algo que aumenta muito a adesão é a gente já usar as combinações fixas. Então, a gente tem medicação que já tem IECA com BCC, com diurético, junto num comprimido só. Né? A gente não pode usar isso para todo mundo, porque essas combinações fixas, elas não são gratuitas. Então, a gente acaba prescrevendo um de cada para que esse paciente consiga adquirir de forma gratuita, fica mais barato. Mas eu posso usar tudo. Quando é que a gente pensa em usar algumas à noite? Então, depende da característica. Por exemplo, a clonidina, que a gente falou lá atrás, né? A clonidina, ela tem um efeito sedativo. Então, muitas vezes, quando a gente vai usar a clonidina e precisa de um APzinho uma vez por dia, a gente joga ela de noite por conta disso. Uma outra situação, o paciente está tendo no mapa elevação de pressão noturna. Então, a gente pode botar um remédiozinho ali para poder fazer essa cobertura noturna, apesar do dia de manhã cobrir 24 horas, não está conseguindo dar esse upgrade para de noite. Então, a gente pode jogar um para de noite. Mas, na maioria das vezes, se a gente usa a medicação, que ela pode ser usada uma vez ao dia, porque a medicação dura 24 horas, você pode botar tudo junto.
E, claro, uma observação boa, Gustavo acabou de falar, né? Diurético geralmente é de dia. Por quê? Porque a gente sabe que o diurético tem um efeito precoce, um efeito tardio, mas ele sempre mantém uma natriurese, mesmo residual. Então, acaba que o paciente vai mais vezes no banheiro depois que usa a medicação. Então, a gente coloca ele de manhã para essa comodidade, para o paciente não ficar acordando de noite para ir no sanitário. Certo? Perfeito, prof. Ficou muito claro. Obrigado, viu? Nada. Pronto, Bia está colocando. Eu já ouvi que a losartana é melhor quando usada apenas uma vez ao dia. É verdade, não tem muita diferença. Olha, veja só, a losartana, inclusive, ela no início ela era posologia única diária, depois que alguns cardiologistas foram dividindo. Eu não vejo muita diferença nisso não, viu? Para ser bem sincero, na minha prática, eu não vejo diferença, ok? Em botar losartana junto ou dividir losartana. Não vejo, na minha prática, não vejo diferença nisso, tá? Pode ser que alguém tenha uma experiência diferente. Flávio, você perguntou, não perguntou? Posso seguir? Acho que Flávio fez a pergunta deles, menino, me ajuda aí. Pode. Socorro. Não ouvi nada. Alguém falou aí e eu não ouvi nada. Acho que ele falou pode ir, não sei. Ah, É ok. difícil. Então eu vou. Se for alguma coisa diferente, você escreve. Henrique perguntou, das drogas que você mencionou, tem no SUS, todas essas apresentações estão disponíveis? Boa pergunta. Então, no SUS só tem losartana de 50, então quando a gente vai prescrever 100 miligramas, a gente coloca para o paciente usar 2 comprimidos, que pode ser junto, inclusive. A gente tem enalapril de 5 e de 10 no SUS, a gente tem captopril de 25 no SUS. Boa pergunta, Henrique. Quero vocês brocando lá quando passarem pelo ADAB, viu? Brocação. Bora esse aqui. Não tô esquecida da pergunta da hidrocloro ou da dose dobrada, não, viu? É porque tem caso dela aqui lá na frente que eu botei. Então, eu que vou perguntar isso a vocês. Mas vamos embora aqui. Paciente de 56 anos, negra, hipertensa, trouxe para consulta uma ureia de 80, uma creatinina de 1,5, microalbuminúria de 220, um clearance calculado pelo CKD-EPI de 44,6. Qual a melhor opção de terapia antihipertensiva? IECA ou BRA? Por que você quer beta-bloqueador, Ju? Nanda botou BCC. Bora justificar. Tá. Ok, então bora lá. Bom, vocês sabem que medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Então, isso significa o quê? Isso significa que hoje o que a gente trabalha em cima, pode ser que daqui a algum tempo a gente não trabalhe com isso. E, na verdade, para todo mundo descrever aí, ó pra cá, que eu fiquei com vontade de dar uma surra em vocês, tá? Surra. Por quê? Não leram. Quem está escrevendo aqui? Não estou dizendo que é todo mundo. Não leram a diretriz nova. A diretriz nova não quer mais saber se a criatura é preta, branca, azul ou amarela. Isso era a diretriz lá quando vocês eram 6º semestre. Mudou. Não existe mais isso. Se for negro, eu tenho uma caixinha com tantas. Se não for... Gostei, Mari. Mari botou que o povo é bipolar. Eu também acho, minha filha. Você não sabe, desde quando eu entrei, quantas vezes eu já refiz aulas, né? Sempre atualizando, porque as coisas mudam, tá? Então, o que ocorre? O raciocínio de que o negro é hiporreninêmico é verdade, a gente continua sabendo, isso é verídico. O raciocínio
o raciocínio de que o negro tem um impacto na sua pressão maior quando eu uso um BCC do que um IECA ou um BRA, é verdade, tudo isso é verdade. O que deixou de existir é a escolha baseada nisso, tá? Então, vocês viram que eu botei lá a caixinha das 4 drogas. Quando eu falei em monoterapia, eu botei as 4 em pé de igualdade, né? Quando eu botei associação de drogas, eu apenas destaquei que o IECA ou o BRA tem que ser uma das 2 drogas, por conta dos benefícios que eles têm, além de tudo mais, são drogas ótimas. Mas esqueça agora se ela é negra ou se não é. Isso não existe mais. Acho que provavelmente quando vocês fizerem prova de residência, isso também não vai existir, né? Então, o que é que chama a atenção aqui? O que chama a atenção aqui é uma paciente nefropata. E o que que a gente sabe sobre antihipertensivos e relação com nefropatia? Vou mudar a pergunta. Tem algum antihipertensivo que traz benefício, né, para a nefropata? Então, aqui, ó, vocês já botaram aqui no chat, choveu resposta, IECA e BRA, né? Então, IECA e BRA, Caterine já está metida, porque ela já disse até o mecanismo, certo? E ela vai me explicar já já, porque eu vou chegar lá, viu, Cati? Então, Vitor também está metido, vocês estão muito metidos. Olha só no chat. Isso mesmo. Vou chegar lá. Então, vamos passar aqui para a gente ir lá. Então, essa é uma verdade. IECA e BRA tem efeito nefroprotetor e a gente tem que entender por que ele é nefroprotetor, mas vocês estão muito metidos, então, Caterina, com a palavra, que ela vai me explicar, que ela explicou bonitinho aí. Explica para a gente qual é o mecanismo que o IECA e o BRA fazem proteção renal. Oi, Pro. É porque a angiotensina 2 faz a vasoconstrição da eferente. Então, IECA e BRA vão fazer a vasodilatação, aí diminui a pressão dentro do glomérulo. Isso. Então, vamos lá, vamos junto aqui, ó. Então, essa arteríola eferente aqui, ela sofre o efeito direto do IECA e do BRA. Então, o IECA e o BRA fazem dilatação da arteríola eferente. Na hora que eu faço dilatação da arteríola eferente, que é a que está saindo, o que é que ocorre com a pressão aqui dentro? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então, lembre que a proteinúria é dependente de pressão. Então, a proteinúria, ela é uma complicação da lesão renal, mas a presença da proteinúria perpetua a lesão renal. Então, na hora em que eu reduzo proteinúria, porque eu reduzo a pressão intraglomerular, eu tenho um efeito de proteção renal, ok? E aí, vocês que estão muito metidos, também já me colocaram aqui, mas tem que monitorizar de perto. O que é que pode acontecer? Aliás, vocês também já botaram. Pode aumentar as escórias nitrogenadas. Por que pode aumentar a escória nitrogenada? Que pode ocorrer redução da velocidade do fluxo, né, Pro? Tentando melhorar o clearance. Diminuição da TFG, né? Isso. Porque, veja só, pode ocorrer uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Na hora em que eu uso a medicação, o meu objetivo é reduzir pressão, mas não reduzir taxa de filtração, né? Mas tem paciente que não consegue, que as duas coisas estão muito relacionadas. Então, na hora que eu diminuo pressão intraglomerular, não necessariamente eu reduzo taxa de filtração, mas a depender do quanto esse paciente tenha de comprometimento renal, isso acaba acontecendo junto. Porque na hora que o paciente vai perdendo o rim, ele vai fazendo constricção dessa eferente como um mecanismo de defesa, para poder esse sangue ficar mais tempo ali dentro do glomérulo, e ele mais tempo ali dentro do glomérulo, ele tem uma melhora da sua depuração. Claro que isso está custando muita coisa, está custando aumento de proteinúria, né, que está acontecendo, mas naquela hora é o que temos, é o que ele pode fazer para manter uma ureia, uma creatinina e um potássio normais. Então, a depender de em que estágio de doença renal eu pegue esse paciente, ele pode já não tolerar
essa redução da pressão intraglomerular. Por isso que vocês colocaram aí, acho que foi Vitor, relembra para a gente quais são os pontos de corte, a partir de quando eu já nem posso introduzir IECA e BRA, a partir de quanto de creatinina e quanto de potássio? Se a creatinina tiver maior que 3 e potássio maior que 5,5. Isso. Então, se a creatinina está maior do que 3, ou se o potássio basal daquele paciente estiver acima de 5,5, eu não posso iniciar, né? Pelo risco desse paciente de já fazer disfunção renal naquela hora que eu colocar. Então, a creatinina acima de 3 já sugere que esse paciente tenha um comprometimento renal. E se ela tem esse comprometimento renal, eu sei que quanto maior o comprometimento renal, mais eu estou usando o mecanismo de defesa. Na hora que eu tirar o mecanismo de defesa, a taxa de filtração cai. Então, se a creatinina basal estiver acima de 3, eu não boto. Se o potássio basal estiver acima de 5,5, eu já nem boto. Mas e se eu puder botar? Quanto eu tolero de elevação de creatinina? Cláudio já botou, vocês estão espertos? Já botou aqui, ó, já respondeu. 30%. Então, quando eu inicio, né, em eu podendo iniciar, que tenho esses critérios, na hora em que eu coloco, esse paciente pode dar uma descompensada pelo que a gente acabou de ver. Mas se ele descompensar e essa descompensação for razoável, tolerável, a gente ainda faz vista grossa, deixa quieto, né? Então, se a creatinina subiu, mas subiu menos do que 30% em relação ao basal, eu sei que eu dei uma bagunçada no meio de campo, mas que a médio e longo prazo isso vai ser bom para o paciente, né? Pela redução de proteinúria, eu vou ficar mais tempo longe de diálise. Diga, João. Professora, eu até consigo entender porque a gente não faz quando tem uma creatinina alta. Mas não, na verdade, eu confundi com diurético, professora. É porque diurético diminui potássio. Eu confundi as aulas. Peraí, João. Volta um pouquinho, porque eu ouvi até metade. Não, professora, falando minha dúvida aqui, eu percebi que eu confundi as drogas. Eu confundi diurético com IECA e BRA, então deixa quieto. Ah, tá. Tudo bem. Mas se quiser perguntar, pode perguntar, viu? Então, essa paciente aqui, veja que ela ainda tem uma creatinina, cadê? 1,5. Então, daria para a gente usar o IECA e o BRA para ela, né? IECA ou BRA, né? Daria para a gente usar, mas, claro, acompanhando, eu vou ver se ela vai conseguir manter essa taxa de filtração em nível aceitável. Diga, João. Bom, eu tenho uma dúvida. Primeiro, em relação ao doente renal crônico, que tem taxa de filtração glomerular menor que 30, se o IECA é meio problemático, e paciente com rim único, se tem alguma diferença. Rim único, se tem alguma diferença. Pronto. Então bora raciocinar aqui. Primeiro que, assim, na verdade, a gente acaba trabalhando mais com o valor de creatinina em relação a IECA e BRA, né, do que com clearance, apesar de que o ideal é que a gente trabalhe sempre com clearance, porque a gente sabe que creatinina depende de músculo, então, às vezes, a gente tem um clearance muito ruim com a creatinina que não é nem tão ruim, mas o que a gente tem de informação de ponto de corte é esse. Mas, assim, clearance abaixo de 30 a gente não usa, tá? Só para poder te dar essa... Porque provavelmente esse paciente já está usando o mecanismo compensatório demais. Mas, assim, a literatura mostra com ponto de corte de clearance, desconheço, tá? Normalmente a gente usa para isso ponto de corte de creatinina, que normalmente as duas coisas estão linkadas. Então, clearance menor que 30, normalmente a creatinina está mais alta do que 3. Normalmente, mas nem sempre. Essa foi a primeira pergunta. E qual foi a... sim, paciente com rim único. Boa pergunta. Qual seria o cuidado com um paciente com rim único? Estenose de artéria renal. Se eu tiver estenose de artéria renal. Se eu tiver estenose de artéria renal, a estenose de artéria renal bilateral ou em rim único, né? Ela é uma contraindicação ao IECA e ao BRA. Toda situação, gente, de hipovolemia relativa, né? Faz com que eu tenha constricção da eferente. Vamos acompanhar meu raciocínio aqui. Imagine que o paciente tem estenose. Vamos botar esse paciente seu de rim único. Ele tem um rim só
e esse rim tem uma estenose de artéria renal. Como é que está a pressão intraglomerular desse paciente? Baixa, provavelmente. Baixa porque o fluxo sanguíneo que está chegando está escasso, né? Lembra que a estenose é prévia ao glomérulo. Então, o que o corpo da gente faz quando a pressão intraglomerular está muito baixa? Ó, faz constricção deferente. Digo, opa, se a pressão aí dentro estiver muito baixa, eu não vou conseguir depurar nada. Eu preciso fazer constricção deferente para poder o negócio andar. E na hora que eu faço constricção deferente, eu consigo manter uma taxa boa. Na hora que eu uso IECA e BRA, que faz interferência no meu mecanismo compensatório, o paciente faz uma insuficiência renal aguda. Tá? Então, é contraindicado, o cuidado seria esse, né? O rim único, num paciente que não tem estenose, não tem problema nenhum. Quantos pacientes vivem com rim único, com taxa de filtração show de bola, né? A preocupação é somente se esse paciente tiver estenose de artéria renal em rim único ou bilateral, né? No indivíduo que tem os dois rins. Ou redundante, mas enfim. Não sei se respondeu a sua pergunta, João. Respondeu, Pro, obrigado. Respondeu? Uhum. Então, bora lá. Pronto, o Vitor está perguntando. Esse valor de 30% é da creatinina basal? Sim. Achava que você tolerava a queda da taxa de filtração até 30%. Não, o parâmetro que a gente tem é uma elevação da creatinina basal de até 30%. Que em algumas situações a gente até é mais tolerável, mas deixa chegar a situação, para não confundir. Tá, Vitor? Ok, então a gente relembrou, né? A gente já fez alguns resets cerebrais, que a história de ser negro ou não ser não importa mais hoje, tá? Então, hoje o que importa é se eu começo com uma medicação ou com duas, a depender da estratificação do meu paciente. Se for uma só, vai ser uma daquelas 4. Se foram duas, uma delas vai ter que ser um IECA ou um BRA, e a outra vai depender do que as características do meu paciente. Boa pergunta. Eu vou ter que interromper aqui, porque essa pergunta é boa. No paciente que tem queda de taxa de filtração sem proteinúria, faz sentido priorizar IECA e BRA? Faz, né? A gente sabe que o benefício, ele inicial é para pacientes com proteinúria, mas a gente estende isso para todo nefropata. Excelente pergunta, Lucas. Né? Mesmo aqueles que não têm proteinúria, eles têm benefício, a gente acaba utilizando também, acreditando que isso tenha benefício. Excelente. Agora, vamos ver esses 2 casos clínicos aqui. Então, eu tenho 2 pacientes. Uma paciente de 42 anos, que recebeu diagnóstico recente de hipertensão, nega diabetes, tem passado de nefrolitíase e balanopostite, é um homem, né? Tabagista há 5 anos. Alguma classe de antihipertensiva a ser evitada durante o tratamento desse paciente? O que é que acham? Talvez diurético de álcio, porque aumenta a calciúria, né? Quem está falando? João. É, João. A voz? Eu posso estar me confundindo com hidrocloro. Não. Boa, João. Boa, João. Então, João me colocou o seguinte. O diurético de alça, ele promove calciúria, perda de cálcio no xixi. Se esse paciente já tem nefrolitíase, na hora que eu usar um diurético de alça, na realidade, o que vai acontecer? Aumentar a concentração de cálcio na urina, né? Isso. Boa, boa. Gostei da resposta. Bora ver essa daqui do lado. Você atende uma paciente feminina, 47 anos, com diagnóstico de hipercalcemia por um adenoma em paratireoide, com elevação dos níveis séricos de cálcio. O cirurgião a encaminha para você tratar a hipertensão do paciente antes da cirurgia. Alguma classe de antihipertensiva a ser evitada durante o tratamento desse paciente? Quer explicar, João? É pelo mecanismo reverso, que aumenta, se retém cálcio quando você usa hidrocloro. O hidrocloro retém cálcio, né? Bora relembrar como é que isso acontece? Bora relembrar aqui. Ó.
Então, veja só. O cálcio, ele é reabsorvido no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle e no túbulo contorcido distal. Depois vocês olham para isso aqui, olha para cá. Só que o mecanismo de absorção é diferente nesses locais. Então, no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle, a absorção do cálcio é linkada com a do sódio. Quando eu absorvo sódio, eu absorvo cálcio. Túbulo contorcido proximal e alça de Henle. Ok. Aí a gente vai lembrar da furosemida. A furosemida atua na alça de Henle, né? E faz bloqueio da reabsorção de sódio. Se na alça de Henle a absorção de cálcio é linkada com a de sódio, e eu estou usando uma medicação que bloqueia a entrada de sódio, o que é que vai acontecer com a entrada de cálcio? Deu tilt. Diminui. Então, vê só. Na alça de Henle, na hora que entra sódio, entra cálcio junto. Tá? Se não entra sódio, não entra cálcio. Então, se eu uso o diurético de alça, né, furosemida, bloqueia sódio, bloqueia cálcio. Então, ó, cálcio no xixi. Então, o uso do diurético de alça diminui a absorção de cálcio no momento em que diminui a absorção de sódio. Vão os dois embora junto. Por quê? Porque na alça de Henle é assim. Na hora que puxa sódio, o cálcio vem junto. Beleza. No túbulo contorcido distal, não é linkado com o sódio. O túbulo contorcido distal é a localização em que eu tenho a influência hormonal, que é o PTH que atua lá, já não é o sódio. Tá? E o que o diurético tiazídico faz? Ele vai lá, atua no túbulo contorcido distal, que a gente lembra. Faz o bloqueio da entrada de sódio e cloro. Beleza. Na hora em que eu diminuo a entrada de cloro, né? Isso faz uma entrada de cálcio. Veja que os mecanismos não são os mesmos, né? Cada um de uma forma. Agora, que de fato são opostos, são o diurético de alça aumenta a concentração de cálcio no xixi. Por quê? Porque diminui a absorção de sódio e diminui a absorção de cálcio. Então, ó, cálcio para fora. Paciente que tem cálculo renal, eu posso aumentar a concentração de cálcio no xixi e aumentar, ó, a junção e formação de cristais. Então, quando o paciente tem nefrolitíase, né, às custas de cálculo de cálcio, a furosemida deve ser evitada. Ah, é uma contraindicação formal? Não. Se eu tiver numa emergência e precisar da furosemida, vou ter que usar. Se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca e eu precisar da furosemida, eu vou ter que usar. Mas a prioridade, né, a preferência, aliás, é que não use. E já o diurético tiazídico, né, como atua no túbulo contorcido distal, não é link sódio-cálcio, absorção, né? Na verdade, eu vou ter um efeito indireto da diminuição da absorção do sódio por conta do bloqueio do NaCl, faz um aumento da absorção de cálcio. Foi? Tico e teco entrou? A pessoa chega numa segunda-feira, 7h18 da noite, e dá uma informação dessa. Foi? Desculpa, mas eu me confundi nessa parte. Eu imaginei que ia ter confusão. A gente repete, não tem problema nenhum. É porque não é simples mesmo, não. Posso repetir, sim. Então, eu acho que a hidroclorotiazida é mais fácil da gente visualizar, né? Porque a gente consegue entender que na alça de Henle, puxa sódio, cálcio vai junto, né? E aí, se não puxa sódio, o cálcio não vai junto. Então, vamos dois para o xixi. Beleza. A hidroclorotiazida é outro mecanismo de ação. A hidroclorotiazida atua no túbulo contorcido distal, fazendo bloqueio da entrada de sódio e cloro, né? Então, aumenta o sódio no xixi e aumenta o cloro no xixi. Na hora em que eu jogo o cloro para fora, eu jogo um cálcio para dentro, indireto, não é bomba direta, ok? Bora ver o mnemônico aqui. Um mnemônico legal. Hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia, hipercalcemia. Aí é só lembrar que o de alça é o contrário quanto ao cálcio. Pronto, já deu uma dica aí. Só uma coisa, João, lembre o seguinte, mnemônico é bom para a gente lembrar das coisas, ótimo, fantástico.
Mas lembre que, assim, o diurético de alça, o diurético tiazídico, ele não tem capacidade de sozinho gerar hipercalcemia, tá? Ele retém cálcio, mas ele só vai causar hipercalcemia se eu tiver um distúrbio hormonal por trás. Porque o corpo da gente é perfeito e maravilhoso. Então, na hora que eu retenho cálcio, né, por causa da droga, meu paratormônio vai lá e, ó, baixa o paratormônio, diminui a absorção de cálcio do intestino, porque diminui a vitamina D, e todo mundo entra na ICN-TP. E aí, meu cálcio fica de boa. Mas, se o meu PTH estiver problemático, ou se eu tiver intoxicação por vitamina D, aí eu posso ser o gatilho para fazer uma hipercalcemia. Tá? Porque cálcio é regulação hormonal, e os hormônios são lindos e maravilhosos, né? Então, na hora que um sobe de lá, ele baixa de cá, eles conversam entre si para manter o equilíbrio. Entendeu, João? E o resto... Entendi, Pro, bom saber. Entendeu? Entenderam, gente? Então, assim, ele não causa hipercalcemia, mas o mnemônico é ótimo, para vocês lembrarem que ele retém cálcio. Beleza. Bora aqui. Paciente feminina, branca, 55 anos, recebeu um diagnóstico recente de hipertensão, tá? Sem queixa. E aí você pensa em iniciar um diurético. E aí, alguma opção é superior? O que é que a gente sabe dos diuréticos? Vou ajudar aqui para botar aqui a tabelinha. Então, a gente tem tiazídico e similar, tem alça, tem poupador de potássio. O que é que a gente vai botar? Tiazídico. Aí quer botar tiazídico, Mari também, Cátia também. O diminuir a pressão com menos efeitos colaterais, o tiazídico do que os de alça, não é isso? Boa, boa. Então, a gente prefere, nesse caso, o tiazídico. Me lembra quando é que a gente ia preferir o de alça? Quais são as indicações? Insuficiência renal, aí vem o clearance, viu? Quem falou do clearance lá atrás? Clearance menor que 30, congestão, exatamente. Cláudio botou edema agudo de pulmão, se for na emergência, boa. Lucas botou também, boa, se for na emergência, tá? Mas aqui a gente está pensando a nível ambulatorial. Então, a nível ambulatorial, eu ia entrar com de alça se fosse um nefropata, um clearance menor que 30, se fosse um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, em que eu queira perder líquido, fazer natriurese. Beleza, só que agora a gente é 10º semestre, a gente não é mais 6º. Então, agora a pergunta vai ter que afunilar. E dentre os diuréticos tiazídicos e similares, alguém é melhor do que o outro? Existe uma prioridade de um em relação ao outro? Certo, Mari? De fato, é verdade. É mais para congestão. Por isso que é nesses casos que a gente usa, Mari. Mais para congestão e na insuficiência renal, porque o paciente acaba diminuindo o efeito, a resposta com o tiazídico. Boa. Mas agora a gente está diante dessa paciente. Aí eu quero usar um tiazídico, a gente já chegou a essa conclusão, mas eu quero saber qual é o tiazídico, ou é o quê? Hidrocloro, cortalidona e indapamida. Ou é tudo igual, faz arinho ou E aí? Indapamida é bom? Eu acho que a hidroclorotiazida ela tem meia-vida mais prolongada. Também acho que também é mais disponível pelo SUS, né? Então, normalmente é utilizado. Vê o que tem no SUS, hidrocloro dessas é o que a gente tem no SUS. Então, bora ver algumas observações que têm surgido, né? Ultimamente, algumas considerações que eu acho que são importantes. Então, assim, de fato, a cortalidona tem uma maior potência que a hidroclorotiazida, mas a gente só vai fazer uso dela se for uma hipertensão mais resistente, se for uma hipertensão refratária, porque ela também tem mais efeito adverso, principalmente distúrbio hidroeletrolítico, tá? Então, essa é uma observação que a gente precisa pesar. Por outro lado, a indapamida, a gente tem uma potência maior com relação a hidrocloro, tá? Ela tem aumentado muito o seu uso nos últimos anos, tem virado uma queridinha aí das prescrições, mas lembre que, assim,
a hidrocloro é de graça. Então, é basicamente isso que a gente precisa botar na balança, né? Ó, a hidrocloro é gratuita. Beleza. Se eu tenho um paciente, digamos assim, entre aspas, muitas aspas assim, normal, né, em que eu não tenho uma necessidade de uma potência maior, a gente pode colocar hidrocloro, tanto que, na maioria das vezes, ela vai entrar como droga prioritária mesmo. Então, se eu tiver uma hipertensão mais resistente, o que eu penso na clortalidona, o que eu pensaria na indapamida, ok? Então, a gente precisa, na verdade, individualizar aqueles pacientes em que eu não vou usar hidrocloro. A maioria das vezes, a gente vai usar hidrocloro, porque ela é gratuita, ela é muito disponível, ela é muito acessível, mas se eu lembrar que meu paciente precisa de uma potência antihipertensiva maior, ou é um paciente que está tendo uma resistência, não consigo baixar a pressão, já estou com 3, 4 classes, aí que vem aquela questão que a gente pensou lá atrás, será que aí valeria a pena eu tirar uma losartana e botar uma valsartana, para não botar remédio a mais, tentar usar um da mesma classe mais potente? É aí que a gente vem com esses questionamentos que são mais refinados, digamos assim, do que essa escolha inicial, né? Então, a gente acaba individualizando aqueles pacientes que podem se beneficiar com clortalidona ou indapamida. A hidrocloro, ela continua sendo a de maior prescrição mesmo, por conta da acessibilidade, porque é gratuita. E lembrar que a gente usa diurético sempre de manhã. Mari perguntou aqui, quanto custa esses dois em média? Não é muita coisa não, se eu não me engano, 30, 40 reais. O problema é que é contínuo, entendeu? É isso, é uns 30 reais. O problema é que é todo mês 30 reais. Não é assim, eu vou comprar uma caixa e vou usar esse mês. Então, acaba pesando, né, para os pacientes. Muitas vezes a gente acaba preferindo, mesmo que não seja muito caro, que ele acabe usando um gratuito. Não sei se ficou claro esse slide, mas deu para ficar claro? Ficou, né? Aí eu colocaria aqui, ó, prescreveria dessa forma, hidroclorotiazida de 25 miligramas, uso contínuo, um comprimido via oral pela manhã. A paciente retorna, né, após uns 40 dias, mantendo o nível de PA fora da meta. Qual a sua opinião sobre dobrar a dose da hidrocloro? Quem é que tinha perguntado isso lá atrás? Que eu disse, segura aí um pouquinho a pergunta. Isso, não tem benefício, né? Os diuréticos, eles são praticamente aquela dose. Diurético é aquela dose. Aumentar a dose de diurético não traz benefício antihipertensivo, traz aumento de efeito adverso. Quanto maior a dose, mais efeito adverso. Então, assim, até existe hidroclorotiazida de 50 miligramas. Se a gente for olhar lá na tabelinha, tá lá que a dose é de 25 a 50. Mas ainda bem que está em desuso o de 50 miligramas, justamente porque a gente vê que aumenta muito mais efeito adverso do que benefício. Então, uma coisa que falam muito da hidroclorotiazida, a hidroclorotiazida é ruim para diabético, porque aumenta a resistência insulínica. Isso é verdade na dose de 50 miligramas, que a gente já não usa. Então, essa conversa não se aplica para o uso dessa prescrição, por exemplo. Então, a hidroclorotiazida de 25 miligramas não vai causar impacto sobre o perfil glicêmico. Então, é melhor que a gente acabe associando uma outra coisa do que deixando uma droga só numa dose maior. Deixa eu ver aqui, que tiveram algumas coisinhas aqui no chat. Cadê? Isso serve para tiazídicos ou diuréticos de um modo geral? Não. Cate, isso é para tiazídicos e similares, essa questão da dose. A furosemida, ela a gente acaba usando doses maiores para ter um efeito de natriurese naquele perfil de paciente. Então, assim, o paciente, ele é cardiopata, com insuficiência cardíaca com congestão. E aí, como ele tem essa congestão, a gente pode aumentar a dose, porque aí a resposta diurética é dose dependente do diurético de alça. Tanto que se a gente for olhar aqui, ó, olha o intervalo de dose da furosemida, ó,
vai de 20 a 240 miligramas, que eu posso usar por dia, em 1 a 3 vezes ao dia. Então, o raciocínio com o dial seria um pouco diferente, porque o objetivo dele é, entre aspas, secar o paciente. Então, a gente usa na congestão, e aí vai aumentando dose para tentar secar o paciente. A gente usa no paciente nefropata que já não está com resposta, está ficando anúrico, e a gente está tentando secar esse paciente, promover diurese, né, para o paciente que está demasiado, está crepitando em base. Então, essa questão da dose, em que eu não tenho um efeito benéfico com aumento de dose, é no caso dos tiazídicos e similares. O diurético de alça, ele é diferente. Eu tenho uma resposta que é da dose dependente, mas aí o caso é específico. A gente não entra nem mais no foco de hipertensão, né? É no foco das outras comorbidades que estão se beneficiando. Cadê? Pronto. Ô, Pro, eu Oi. fiz uma pergunta no chat, mas acho que você não viu. Veio um monte de Eu coisa já aqui vi. junto. Eu já vi alguns remédios, tipo losartana, 50 miligramas, associado com hidrocloro, 12,5 miligramas. Funciona como de 25? É uma possibilidade, né? De 50 por 12,5. São aqueles pacientes em que não tem uma hipertensão tão significativa, né? Não tem um nível pressórico que tenha uma necessidade de uma potência maior e que você acaba conseguindo. Muitas vezes consegue, mas a maioria das vezes a gente acaba usando 2 de 50 por 12,5, ficando a dose de 100 por 25. Mas sim, dá um efeito. De 12,5 para 25, eu tenho efeito benéfico, sim. Tá? Acima de 25 que eu não tenho. Mas de 12,5, boa observação, tem várias marcas comerciais de 50 por 12,5 da losartana, várias marcas de valsartana, 80 por 12,5, que às vezes até tem paciente que usa um de manhã ou de noite, ou pode usar o de 160 por 25 de manhã. Certo, Pro, obrigada. Certo? A hidrocloro, não é ideal dobrar a hidrocloro, por quê? Pergunta do chat. Na verdade, a hidrocloro, o efeito terapêutico dela é basicamente com dose de 25 miligramas. Então, quando a gente aumenta para 50 miligramas, eu não tenho um benefício de controle pressórico, eu não tenho um impacto na pressão que é diretamente proporcional a dobrar a dose, mas eu tenho um aumento de efeito adverso, né, associado à dobra da dose. Então, é preferível que eu deixe 25 e associe a alguma outra medicação, que aí pode ser, no caso, né, se for usar 2, vai ser um IECA ou vai ser um BRA. Bora lá. Eu sei que o cérebro já está cansado, mas eu preciso que a segunda-feira de vocês seja de zen, porque eu preciso de cérebro finzinho de segunda, ok? Então, bora lá. Bora ver, eu acho que temos mais 2 casos, tá? Então, paciente masculino hipertenso em uso domiciliar de hidroclorotiazida e enalapril de 20 miligramas ao dia. É admitido na emergência com náuseas, vômitos e visão turva. Negou febre, negou dispneia. Aí você vai examinar esse paciente, ele está confuso, teopneico, tem uma pressão de 190 por 120, frequência cardíaca 90, respiratória 16, nenhum outro dado no exame físico que chamou a atenção. Suspeita e conduta. Emergência hipertensiva, uma encefalopatia, emergência hipertensiva aqui também já apareceu no chat. Por que uma emergência e não é urgência? Lesão de órgão-alvo. Boa, boa, boa. Estão bem lembrados de qual é a diferença de emergência para urgência? As condutas são diferentes na emergência e na urgência hipertensiva? Bora lembrar? Bora lembrar, tá? Então, assim, deixa eu colocar aqui esse outro aqui, para a gente já juntar os 2 raciocínios. Então, pessoal, na realidade, o que vai diferenciar se eu tenho uma urgência hipertensiva ou uma emergência hipertensiva é basicamente se eu tenho lesão de órgão-alvo, como vocês colocaram lá atrás, né?
Então, a definição, e aí é importante que vocês que pegaram na época da gente aquela outra diretriz, né? Nessa ela aparece com um conceito um pouco diferente, então é bom a gente rever isso, é que, assim, tanto na urgência quanto na emergência, a gente tem nível pressórico elevado de forma acentuada. Existe um ponto de corte, na verdade, existe um ponto de corte que ele é arbitrário, né? Então, esse ponto de corte arbitrário é de que eu tenho uma pressão sistólica maior ou igual que 180 e ou uma diastólica maior ou igual que 120, né? Mas lembre, esses pontos são arbitrários, por isso que a definição, ela a definição mais, digamos assim, fiel e correta, é que a gente diga que eu tenho um nível pressórico elevado de forma acentuada. Na urgência, eu não tenho lesão de órgão-alvo, o que diferencia de ser uma emergência, em que eu tenho uma lesão de órgão-alvo, e se eu tenho uma lesão de órgão-alvo, eu tenho risco de vida iminente e eu tenho que ser mais agressivo na minha conduta. E a gente não precisa dessa agressividade no tratamento da urgência hipertensiva. Então, a gente tem um paciente que eu trouxe aqui para a gente agora, um paciente que tem uma emergência hipertensiva. Então, como seria a conduta nesses dois casos? Então, assim, na urgência hipertensiva, a gente tem, na realidade, o uso de medicações orais. Eu vou manejar com medicações orais. Então, eu posso usar, o que é que a literatura traz como drogas prioritárias? O uso do captopril e o uso da clonidina, tá? Me deem só um minutinho, deixa eu só fechar a janela aqui, que começou um barulho aqui fora, me dê um minutinho, rapidinho. Pro, seu microfone está desligado. No mudo, Pro. Desculpa. Eu estava falando que se o barulho ficar incomodando, que eu fui fechar aqui por causa do barulho, não sei nem se vocês chegaram a ouvir, mas começou um barulho lá fora e estava começando a atrapalhar aqui. Então, quando a gente tem uma urgência hipertensiva, o manejo vai ser com medicação oral. E aí a gente usa o quê? Usa captopril e clonidina. Né? Captopril que pode ser 25, 50, e a clonidina que pode ser entre 0,100 e 0,200. E eu vou reduzir essa pressão em 24 a 48 horas, sem agonia. Não preciso reduzir essa pressão de forma rápida, tá certo? Então, inclusive, a literatura diz o seguinte, chegue em 16 por 10, 16 por 11, nas próximas 2, 4, 6 horas, isso já está suficiente para uma urgência hipertensiva. Tá? Mas na emergência hipertensiva, a gente tem que ser mais agressivo por conta do risco iminente de morte. Então, eu preciso encaminhar meu paciente para a unidade fechada e eu preciso usar medicação, né, de preferência venosa em infusão contínua. O que a literatura traz para a gente deve utilizar? De preferência, o nitroprusiato, ok? Que é o Niprid, né? E a gente tem um cálculo, né, de dose, 0,25 a 10 microgramas por minuto. Lembre que, assim, isso é medicação venosa contínua, então eu abro minha vazão e eu tenho como aumentar e diminuir a vazão de acordo com a resposta pressórica desse paciente, né? Tem aquela questão que é venosa, tem um efeito mais rápido, e se eu for necessário, eu posso desligar o efeito da droga imediatamente, ele para, tá? Se alguma necessidade o paciente se eu tiver essa necessidade, e eu trouxe para vocês um outro slide aqui, que ele vai me trazer de uma forma com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, assim, como eu disse a vocês, na maioria das emergências hipertensivas, acaba que entra o Niprid mesmo, que é o nitroprusiato, com a dose calculada ali por quilo por minuto. Beleza. Mas eu tenho como usar também, e vocês já me falaram antes aqui, a furosemida. Alguém falou, eu posso usar a furosemida no edema agudo de pulmão. Se o paciente estiver com edema agudo de pulmão, a gente usa também a furosemida, ok? E nos casos de isquemia coronariana, a droga de prioridade seria a nitroglicerina, que é o mais conhecido como o Tridil,
certo? Então, no caso do nosso paciente lá com emergência hipertensiva, né, a gente utilizaria o nitroprussiato venoso e a gente vai ajustando, pode aumentar a vazão, diminuir a vazão, de acordo com a resposta da pressão daquele paciente. Vamos olhar o chat aqui. Proadose calcula por quilo, por minuto, beleza, a gente já falou. Por quilo por minuto é a dose que a gente começa, né? E aí a gente vai, de acordo com a resposta pressórica, eu posso aumentar a vazão, posso diminuir vazão. Exatamente. Coloca a dose inicial e depois ajusta. Justo, justo, justo. Fechou. E esse caso aqui, o que a gente faria? Paciente de 50 anos, hipertenso, em uso domiciliar de amlodipino 10 miligramas, é admitido com cefaleia e falta de ar. Ao exame, uma pressão de 160 por 100, frequência cardíaca 110, frequência respiratória 16, não tem nenhum dado no exame físico positivo. Qual é a suspeita e qual é a conduta? Pode ser uma síndrome coronariana aguda, João. Então, você quer fazer um eletro, beleza? Colher enzima, beleza. Eletro normal. Vocês acham que essa pressão está causando essa cefaleia? Oximetria, bom. Não acha, né, Kati, que essa APA alta pode ser consequência? Pode ser que a cefaleia esteja causando um aumento da pressão, uma pseudocrise, né? Esse paciente é diferente daquele outro paciente que a gente viu que tinha uma emergência hipertensiva, né? E esses casos são muito, muito, muito frequentes, né? Na verdade, esse é um caso de pseudocrise hipertensiva. E a pseudocrise hipertensiva, ela não tem que ser manejada com antipertensivo, né? Então, a gente vai tentar controlar os outros fatores, né? Não tem indicação de antipertensivo. Então, a gente vai, claro, monitorizar, porque pode ser uma síndrome coronariana aguda, o paciente vai colher enzimas, o paciente vai fazer o eletro, concordo com isso, mas eu não tenho indicação de usar antipertensivo para baixar essa pressão de 16. É muito mais provável, né? E o que é que a literatura fala? Né? Move o paciente para um ambiente tranquilo, observa, monitoriza. Se for necessário, você pode usar algo para ansiedade, para reduzir a ansiedade, para que esse paciente tenha como consequência uma redução pressórica posterior. Então, cuidado com isso, porque a gente vê muita conduta errada nesse sentido de botar um captopril debaixo da língua, né? Fazer condutas que não são condizentes com necessidade de reduzir pressão quando é uma pseudocrise. Né? Não é a hipertensão que é o motivo, a gente precisa ir atrás de outras causas e não manejar com antipertensivo esses casos. E, para a gente fechar, qual é o mecanismo hipotensor inicial dos diuréticos? Natriurese, redução de volume, beleza. Esse é o mecanismo inicial, que dura em torno de 4 semanas. Daqui a em torno de 4 semanas a volemia normaliza, mas a pressão não sobe. Por quê? Porque eu tenho uma vasodilatação, relaxamento da musculatura vascular. Muito bem. Muito bem, muito bem. Ai, meu Deus, espera aí. O que ocorre com os canais de potássio?
Eu abro ou eu fecho? Abro os canais de potássio. Na hora que eu abro de potássio, de cálcio fecha, e o cálcio ele faz contração, então o vaso relaxa, muito bem. Vocês já me responderam, o mecanismo que mantém o efeito hipotensor. Para associação na hipertensão, a gente usa um BCC de hidropiridínico ou não de hidropiridínico? De hidro? Então, bora lembrar, a gente tem os dihidropiridínicos, que são os vasoseletivos, e os não dihidropiridínicos, que são os cardioseletivos, têm efeito inotrópico e cronotrópico negativo. Então, quando a gente traz aqui essa informação, a gente vai usar um BCC para hipertensão. A gente está falando basicamente dos vasoseletivos, tá certo? Na aula que vem, a gente vai retomar um pouquinho isso, vocês vão ver nas aulas gravadas, né? Mas também a gente vai trazer para cá as diferenças nas escolhas, mas é importante a gente lembrar que quando eu estou falando para hipertensão e falo em BCC, automaticamente no meu cérebro tem que vir que esse BCC ele é de hidropiridínico. O não de hidropiridínico tem indicações mais restritas na medicina, tá certo? Que a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Por que BCC pode causar edema de membro inferior? E alguém colocou aqui que pode dar cefaleia também, mesmo mecanismo? Por conta da vasodilatação, então essa vasodilatação pode causar cefaleia, essa vasodilatação também pode causar uma retenção hídrica com edema de membro inferior, isso é verdade. Mas esse risco de edema de membro inferior é igual para todos os BCCs? Só para a gente lembrar quais são os BCCs, estão aí? Então, a gente... Diga. Eu sei que o amlodipino faz. Inclusive, eu tive uma paciente semana passada no ADAB que ela teve edema de membros inferiores e ela suspendeu por conta própria. Só que ela tomava outra medicação que tinha combinado amlodipino com alguma outra classe de antihipertensivo que não dava esse efeito nela. Eu achei isso interessante. Não, quando a gente acaba usando o diurético junto, isso diminui um pouco, né, esse risco, mas não zera. E de acordo com qual BCC, né, a gente está falando nesse caso dos dihidro, tá, gente, que os dihidro é que tem essa característica por conta dessa vasodilatação, dessa retenção hídrica, a gente poder causar esse edema de membro inferior. Mas dentro dos BCCs de hidro, a gente tem alguns que têm um risco maior do que outros. Então, assim, o amlodipino e o nifedipino acaba que tem um risco maior, são os dois gratuitos, tá? Mas a gente tem outros atualmente, como o levonorepino, o lercanidipino, que não são gratuitos, mas que tem um risco, o nitrendipino também, mas que tem um risco bem menor de edema, tá? E que a gente pode tentar fazer essa troca para o paciente que a gente entra com amlodipino ou nifedipino, que são os gratuitos, e que desenvolvem edema de membro inferior. Então, a gente acaba podendo fazer essa troca, mas não é gratuita, tá? Então, é só para a gente lembrar de que o fato do paciente desenvolver edema de membro inferior com o uso do BCC, e eu pensar em recuar, não necessariamente eu tenho que tirar o BCC, eu posso trocar o BCC, né? Dentro dos BCCs, a gente tem os que têm um risco menor. Hoje mesmo, eu fiz isso, né? Eu tirei o amlodipino e eu botei o levonorepino para uma paciente justamente por conta dessa queixa. Então, a gente pode fazer esse jogo, né? Dentro dos BCCs, eles diferem entre si com relação à taxa de efeito adverso. Isso é importante a gente saber também, para a gente não abrir mão do BCC, né? E lembre que BCC é uma medicação que reduz mortalidade. Então, a gente não pode abrir mão de medicação que reduz mortalidade assim, à toa, tá? E vamos fechar aqui. Lembra o seguinte. Então, aqui vai resumir nossa aula de hoje com relação a
escolha de medicação, a raciocínio de medicação. Então, vamos lembrar que o paciente é hipertenso, eu tenho uma meta a ser alcançada, então, o meu objetivo com aquele paciente é que ele entre na meta. Então, a gente vai, a necessidade de uma, de duas ou de 3 drogas, né, vai depender do nível pressórico do paciente, da estratificação de risco que eu coloco, eu posso começar com uma, posso já começar com 2, mas lembre que essas medicações iniciais de escolha, elas têm que estar ali dentro das medicações que reduzem mortalidade. Então, vai ser um diurético, ou vai ser um BCC, ou um IECA, ou um BRA. No caso de eu já começar com 2, uma delas necessariamente vai ser o IECA ou BRA associado a um diurético ou a um BCC, certo? Bom, então vamos supor que eu estou usando um IECA e um BCC. Não consegui alcançar, a minha terceira droga vai ter que ser uma droga dentro dessa caixinha das drogas. Então, vai ter que ser um diurético. Não tem muito pra onde correr. Eu vou ter que trabalhar com essas drogas. Na hora em que eu esgotar minhas drogas, que eu preciso de uma 4ª droga, né? Essa 4ª droga vai ser a espironolactona. Por quê? Porque a espironolactona, ela aparece nessa última diretriz como uma grande droga de efeito sinérgico para alcançar a meta. Então, a gente vai entrar com diurético, BCC, IECA ou BRA, vamos supor, né, que eu estou com um paciente já com 3 drogas, preciso de uma 4ª, esgotou as minhas possibilidades da caixinha inicial, a 4ª droga vai ser a espironolactona. Depois disso, aí a gente tem as outras drogas que elas vão entrar apenas como alcance de meta. Tá? Então, essa também é uma informação nova da espironolactona como 4ª droga, e é uma informação bem importante e bem interessante que a gente traga para a nossa prática, né? Para a nossa prática prescritiva, inclusive. Então, a espironolactona hoje, ela entra com uma medicação de efeito sinérgico para controle pressórico, quando a gente já está usando as medicações que reduzem mortalidade. Fechamos, meninos? Então, vê só. Eu preciso, assim, eu preciso que vocês deem um feedback com relação à condução, à dinâmica, ao que foi trazido, se vocês acharam que tinha que ter alguma outra coisa que sentiram falta, que a gente pode estar abordando em outra aula. Eu achei ótimo, e pelo que o pessoal está dizendo aqui no chat, acho que todo mundo concorda também. Então, ótimo. Ó, meninos, quem quer falar? João? Pode falar, João. Oi, Pro, uma última dúvida que eu tinha notado aqui, só que eu esqueci de perguntar mais cedo. A senhora tinha falado na aula virtual que os níveis de IECA, eles normalizam mais ou menos em 3 semanas, né, com o uso de IECA e BRA. Mas a gente ainda tem dilatação da eferente depois dessas 3 semanas? O efeito nefroprotetor, essas coisas todas? Por quê, Pro? Pronto. Por quê? Quem sabe responder? O que faz, né? Porque assim, vamos lembrar. Então, o IECA faz a diminuição do angiotensinogênio e angiotensina, né? Nessa fase inicial, é essa angiotensina diminuída que vai fazer o efeito antipertensivo, mas a gente sabe que tem as vias chamadas escapatórias da ECA, que acabam normalizando a angiotensina, mas o efeito pressórico não vai embora por causa de quem? Já botaram no chat aqui, ó, a bradicinina. Então, a bradicinina que acaba fazendo isso. A bradicinina, ela consegue fazer essa vasodilatação periférica, né, para manter o efeito antipertensivo do IECA, e a bradicinina também faz essa dilatação da eferente, mantendo o efeito nefroprotetor. Entendi. Eu pensava que era mais o periférico mesmo. Tá bom, Pro, obrigado. Beleza, meu povo. Então, eu vou disponibilizar. Hoje eu acho que eu não vou disponibilizar, não consigo, mas amanhã eu vou disponibilizar já as aulinhas prévias para daqui a 15 dias, tá? Para que vocês estudem. Podem, de repente, separar esse horário da segunda-feira de noite para segunda-feira da semana que vem, de repente. Olha, segunda de carnaval, que beleza. Segunda de carnaval, tá assistindo a aula de farmaco de noite. E
Enfim, é uma sugestão, só porque eu sei que a vida de vocês é complexa, complicada. E de hoje a 15 a gente se vê, tá bom? Prof, tem uma colega perguntando quando a senhora vai conseguir colocar as aulas gravadas no AVA para ela se programar em relação Pronto. a Essa aula assistir. gravada, o que é que ocorre? Essa aula gravada, eu mando para que não é mais SAP, né? Mudou de nome. Eu mando para o PROID, né? PROID. E assim que o PROID disponibiliza para mim, normalmente eles demoram 2, 3 dias, aí eu já boto lá a aulinha gravada. Fiquei muito feliz de ver vocês, emocionada com tanta SAP, emocionada com tantas declarações de amor no chat, de saudades, muitas saudades mesmo de vocês. Eu acho que a gente vai ser muito bom esse mês. Estou muito empolgada, estou animada, acho que vai ser massa. E aí, tragam casinhos, viu? Tragam casos para a gente. Ok? Beijos, beijos. Até de hoje a 15. Bom carnaval, viu? Obrigada, Pro. Para a senhora também. Beijos. Beijo.